Estamos de volta com Minha Cidade. E nós estamos de volta, né, nesse segundo bloco do programa Minha Cidade. Nós estamos entrevistando o padre Jurandir. O padre, ele faz parte da Comissão Pastoral da Terra. E um assunto importante, eu gosto muito desse tipo de assunto porque sou oriundo desta região aqui, né, onde tida aí como mais histórico da reforma agrária. Sou filho de agricultor que trabalhou muito essas terras aqui. Padre, a gente pergunta, acho que eu também recebi muitas essas perguntas, recebo muitas essas perguntas ainda, por que que os assentamentos não dão certos aqui no Pontal do Paranapanema, entre aspas, como as pessoas acham que deveria ser, padre? Bom, primeiramente, afirmar que todos os assentamentos não produzem é um equívoco. A grande maioria dos assentamentos estão produzindo, aliás, estão fornecendo produtos para as escolas através da Conab, estão retirando da terra e esses alimentos estão indo direto para várias escolas e para prefeituras. Então, o número muito pequeno de pessoas que não estão conseguindo produzir. Bom, são vários fatores. Primeiro, não basta colocar a pessoa na terra. Geralmente, a prática do governo é essa. Joga-se uma família na terra e, inicialmente, não dá condições dela produzir, no sentido de não há estradas de início, luz elétrica demora muito tempo para chegar, né? E os financiamentos são muito atropelados e difícil acesso, e as pessoas que são assentadas ainda têm que contar com fatores climáticos, que às vezes sua produção se perde ou por muito sol, seca, ou por geadas. Então, são vários fatores que podem levar as pessoas a não produzir como se desejaria. Mas eu analiso que em nosso país, e principalmente na nossa região, né, não existem políticas públicas para fixar o homem no campo. Desde a década de 80, 70, 80, aconteceu na nossa região e no Brasil inteiro um êxodo rural. Sim. A saída do homem do campo, veio para a cidade. Para a cidade. Os governos não conseguem criar políticas para fixar as pessoas no campo. O êxodo ainda continua. E isso não relacionado às pessoas da reforma agrária, sim, mas observe todos os pequenos sitiantes ao redor de Presidente Prudente. Todos os pequenos sitiantes ao redor de outras cidades de grande porte. Veja se eles estão produzindo. Mesmo sem fazer parte de projetos de assentamento, eles têm dificuldade de produzir. Obviamente, o preconceito e a ideologia contra os assentados fala mais alto, então as pessoas preferem apontar assentados do que falar dos pequenos sitiantes que não fazem parte da reforma agrária e que também não estão produzindo. Agora, por quê? Falta políticas do governo para fixar o homem no campo. Agora, padre, projeto, a gente não pode dizer também que alguns projetos não foram destinados. A COCAMP mesmo, que foi um projeto grandioso, um projeto que era para salvar essa situação toda, não foi para frente. Maquinários que vieram naquela época, que foram colocados, a gente até não sabe como é que foi, como é que está essa situação, o que faltou ali também para aquele projeto, que era um projeto tão bonito no papel, que era um projeto para realmente salvar aí essa situação toda, não foi para frente. A gente viu que aquilo ali está parado, está sem condições de produzir como foi colocado para a população na época. Entra e sai governos e o projeto está lá, parado. Toda vez que há uma iniciativa de retomar a COCAMP para pôr em funcionamento, há interferências de políticos, para não dar certo, de fazendeiros, de pessoas contrárias à reforma agrária. Se a COCAMP desse certo, funcionasse, ali seria um celeiro de inovações, de produção e da própria organização popular. Os políticos e aqueles que detêm o poder e meios de comunicação não querem o povo organizado ou não querem que as coisas deem certo. Por isso promovem assim articulações contrárias a qualquer organização, que é uma judiação dos agricultores. E é uma judiação, né, padre? É uma estrutura que poderia estar produzindo, poderia estar criando riqueza para aquela região e dando aí saída para escoar toda essa produção, que poderia ser a produção dos assentamentos. Né? Há 3 anos atrás eu participei junto com algumas pessoas da Unesp, da sociedade civil, de reuniões na COCAMP,
para justamente retomar aquele espaço e fazer aquilo lá funcionar. A princípio, os projetos de retomar aquilo lá e fazer funcionar são muito bonitos, mas se esbarra na burocracia e se esbarra em ventos contrários Sim. à organização popular. Então, eu estive presente uma época numa visita de um ministro da Agricultura que esteve num assentamento ao lado ali de Teodoro, nesse trecho aqui entre Sandovalina e Teodoro. Che Guevara. Isso, entre o Che Guevara e outro, acho que é o... Dona Carmen, Paulo Freire. Paulo Freire. Estive no assentamento, inclusive foi mostrado na época para a imprensa, quando lá esteve, e junto com o ministro, um modelo de assentamento que o cidadão produzia ali café, produzia outras coisas. Aí depois disso veio a possibilidade de se criar, plantar mamona, de plantar peão e outras coisas. Só que aí o cidadão ele sabe produzir, depois ele não sabe, quando produz, colocar esse produto no mercado. Existe alguma coisa, padre, sendo trabalhado para colocar esse produto no mercado, para fazer esse produto chegar no mercado? O senhor dizia mesmo aí das questões das escolas. O próprio ITESP tem agora um plano novo aí, que é trabalhar o produto para ser consumido nas penitenciárias e também nas escolas aqui da nossa região. O senhor acredita que esse tipo de ação é ação que pode dar certo, já que a Colcamp está da situação que está? Todos os projetos que beneficiam as famílias assentadas são bem-vindos, todos. A gente não pode fixar o olhar em apenas um, mas tentar viabilizar vários projetos que possam tornar o assentado alguém com autonomia, o assentamento se autossustentar, né? Então todo projeto é bem-vindo, mas a gente sempre se esbarra apenas na boa vontade. Tá certo. É muita conversa e pouca ação. Geralmente os políticos se apropriam dos discursos, dos espaços para fazerem promessas e para jogar no ar algumas notícias que depois na realidade não vão se confirmar. E isso daí, quer dizer, é massa de manobra, né, padre? Resumindo tudo, é meio que uma massa de manobra. Utiliza a sociedade mais carente, sociedade com baixa informação, para poder ganhar nome, crescer politicamente. A gente está vendo muito isso, né? Alguns órgãos do governo se incentivou muito a plantação de mamona. Isso. E que em muitos casos não deu certo. Depois houve projeto de peão manso, isso, que também foi por água abaixo. É preciso que esses projetos tenham acompanhamento técnico, que haja assim, uma proposta do governo de subsidiar parte desses projetos. E comprar esse produto depois. Né? O nosso governo, tanto no caso federal, parece que se preocupa mais em importar produtos do que exportar. Nós lutamos para que o nosso país seja autossustentável em alimentação, né? A gente fala em soberania alimentar. Um país ele tem que produzir alimento para seu povo. Quando ele deixa de produzir para o seu povo, então ele tem que buscar fora. No tamanho do nosso país, é uma vergonha ter que buscar alimentos fora. Tá. O padre, quando o Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da República, vocês sentiram que era o momento, que era a hora? Até porque o discurso era um discurso voltado mesmo, aquele discurso voltado para a necessidade de ajudar, de fazer reforma agrária na época. A gente via que a seção do PT no poder, o poder comandando ali naquela época, seria uma mudança. Passaram todos os anos, o Lula saiu. Vocês ficaram frustrados? Viu que naquela época era e depois teve essa frustração ou não? Como Pastoral da Terra, Comissão Pastoral da Terra, a gente analisa o governo Lula de dois modos. Primeiro, que com Lula o país deu um salto importantíssimo, principalmente na questão da realidade social. Sim, mas no geral. Né? No geral. Isso. No aspecto de reforma agrária, deixou a desejar. Tanto a Comissão Pastoral da Terra como os movimentos sociais. Porque perdeu força totalmente nesse período de governo. A gente viu que as ações sociais, os movimentos sociais, eles perderam muita força nesses vários anos em que o Lula teve aí na presidência. Exatamente. O Lula é presidente do Brasil e muitas coisas que deveriam acontecer aqui no Estado já não é mais competência do Lula, mas do governo do Estado. Sim. Então, generalizar a gente não pode. A gente pode atribuir assim, ao governo do Estado algumas políticas que ele deixou de fazer. Por exemplo, no caso da questão fundiária, nosso governo
Até 2003, ele batia o martelo e achava necessário adquirir e retomar as terras devolutas. Sim. Até 2003. Até um projeto na época de Depois de 2003, o governo do estado começou a se aliar a grileiros, isto é, fazendeiros, e começou a propor projetos, não que favorecem as famílias mais pobres e carentes, mas começaram a propor projetos de devolução ou de venda de terras para os grileiros. Nós temos 2 projetos que, na nossa região, são chamados projetos para 10º perímetro, que especificamente para o Pontal do Paranapanema. O primeiro projeto é a venda das terras, no valor apenas de 10% do valor da terra nua, para os fazendeiros que possuem propriedades até 500 hectares. Para quem não sabe, 500 hectares vai dar entre 200 a 250 alqueires. Significa fazendas. Isso. Que deveriam ser destinadas para famílias carentes, retornam para os latifundiários e grileiros. Porque na grande maioria aqui são fazendas nesse porte. Já é uma situação para legalizar, né? E os movimentos sociais e aqueles que estudam a região seriam até favoráveis até 250 hectares, não até 500. Então, legalizar pequenos sitiantes, propriedades pequenas e propriedades maiores. Mas tanto os movimentos sociais como a Comissão Pastoral da Terra entendem que são pequenos passos dados pelo governo na direção da legalização maior, que é acima de 500 hectares. Em outras palavras, legalizar o grilo e o roubo de terras na nossa região. Tá certo. E esse é um projeto que está em andamento, que está gestando na mão dos poderosos governos, né, e que estão com o apoio de deputados da nossa região, que antes era favorável a famílias por sua luta histórica e agora se coloca a favor de grileiros. Seriam esses deputados? Serão esses deputados que se tornaram relatores do projeto. Isso. E que agora defendem a ideia de regularizar o grilo no Pontal. Tá certo. Nós vamos a mais um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para fechar o nosso programa. Nós estamos entrevistando o padre Jurandir, da Comissão Pastoral da Terra, no Minha Cidade. Eu volto já. Voltamos em instantes com Minha Cidade.